Boa tarde, agora sim, vamos começar mais uma audiência pública nessa casa, com o objetivo de discutir um assunto que é sensível a todos nós, todos que vivem em Florianópolis ou trabalham ou por aqui passam, sabem das nossas dificuldades de mobilidade, de transporte, portanto, acredito que o tema de hoje ele é muito pertinente, mobilidade urbana, transporte. Então, para começar os trabalhos, eu gostaria de chamar aqui para compor a mesa o André Osterman, que é presidente do Sindiparc. Por favor, André, pode compor com a gente. Convidar também o vereador Maicon Costa, nosso vereador, que também é ligado aos modais de transporte, um grande defensor das lutas pelos transportes alternativos. Então, fico muito feliz com a sua presença também, vereador. E como... Pode ser, pode fazer. Sentar à minha esquerda às vezes é ruim. Bom é a direita. Bom certo. E como o objetivo dessa audiência, ela não é apenas ser uma audiência apenas de trocas indiretas. Aqui. A nossa ideia é justamente trazer também informação. Então, hoje a gente vai ter uma audiência com a participação do professor Adriano Paranaíba. O professor Adriano é um convidado nosso que vai fazer uma fala inicial, vai nos expor alguns temas, algumas ideias, frutos dos estudos que o professor tem desenvolvido há muito tempo já e com grande expertise. O professor Adriano, ele é economista, ele é doutor em transporte pela Universidade de Brasília, professor de economia no Instituto Federal de Goiás, secretário executivo do Departamento de Economia e Transporte do World Forum for Economics e organizador e autor do livro Transporte e Liberalismo e membro do Centro de Pesquisas Econômicas dos Transportes. Portanto, convido para fazer parte da mesa e também começar a fala o professor Adriano Paranaíba. Seja muito bem-vindo, professor. Daqui ou prefere dali, professor? Pode ser daqui também? Daí também. Então, nós vamos ter uma fala inicial com o professor e, na sequência, nós vamos ter a inscrição para perguntas, para questionamentos e também para troca e para poder ouvir os nossos outros componentes aqui da mesa. Professor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite, cumprimentar os membros da banca, os membros da bancada, em nome da professora do coordenador, o vereador Bruno. É muito importante esse momento e agradecer essa participação da academia, onde o setor público abre as portas para a academia, para professores virem discutir, que um dos grandes papéis da academia, além de pesquisa e extensão, é também a questão de você ter a extensão, né? Você poder falar e compartilhar o conhecimento que está sendo produzido nas universidades para tentar ser aplicado na sociedade. Nada melhor do que esse local onde são feitas as discussões da sociedade. E fico muito feliz com esse convite, né? Eu vim lá de Goiás, sou lá de Goiânia. Tive a oportunidade já de ser convidado para fazer algumas apresentações na Câmara, no Senado, na Câmara Municipal de Goiânia, e agora também poder estar aqui na Câmara Municipal de Florianópolis. Então, eu vejo que cada dia que passa, o setor público vem abrindo mais espaço para haver discussões a respeito desse tema que é tão importante, que é a mobilidade urbana. Porém, fiquem tranquilos que eu não vou aqui me apoiar em um embasamento academicista, uma fala complexa, difícil. Vou até, na verdade, começar fazendo uma pequena provocação, que eu acho que a ideia é essa, os pesquisadores vivem mais de provocar hipóteses do que querer realmente falar a ser os donos da verdade. O ideal seria isso, que metodologicamente a gente tentasse tangenciar a verdade com as nossas hipóteses. Eu vou começar fazendo uma pequena provocação, que é o seguinte: sempre que a gente fala em transporte, sempre que a gente fala em mobilidade, em uma sociedade organizada, a gente aqui na Câmara quer organizar o espaço social para que as pessoas convivam bem. O exemplo que sempre vem, e eu estava no aeroporto de Congonhas esses dias para trás e vi um livro lá que falava exatamente isso, de
o que temos que aprender com as formigas, né? Que as formigas são a sociedade mais organizada que nós temos. Vamos aprender com as formigas. Eu quero fazer uma provocação. Será mesmo que a gente tem que aprender com as formigas? E aí eu fui estudar as formigas para saber o que as formigas teriam de legal para ensinar para a gente. E eu descobri que existe um tipo de formiga chamada formiga do exército, que é de fato o melhor sistema de transporte do mundo, é o feito por essa formiga. Ela tem as formigas soldadas, que elas começam o dia e ela faz 2 fileiras até chegar onde eles estão buscando comida e vão distribuindo feromônios no caminho. Essa distribuição de feromônios faz com que na via central, entre esses 2 corredores, as operárias possam ir e vir levando e trazendo comida. Só que o que acontece muitas vezes com essa espécie, é uma coisa que é um fenômeno muito interessante, é que se eles vão estendendo muito espaço para buscar comida para lugares mais longe e mais distantes, eles perdem o rastro do feromônio. E ao perder o rastro do feromônio, essas formigas começam a voltar e quando ela toca no próprio caminho que elas acabaram de fazer, elas começam a andar em círculos e acontece exatamente isso. Dá para apagar a luz? Aqui dá para ver legal. Isso. Essa espécie, ela acontece esse fenômeno. Elas começam a andar em círculos, atrás da fila do feromônio perdido, e elas fazem isso até a morte. O que vocês estão vendo no centro do ciclo são as formigas que morrem no caminho, porque entram em exaustão, e fazem um círculo, e vão se movimentando até morrer. A pergunta que eu faço é a seguinte: a gente já não está vivendo que nem as formigas? Nós não andamos num dia a dia corrido que a gente entra no carro, sai do carro e a gente não sabe às vezes por que está preso naquele trânsito? Nós já vivemos como as formigas, mas nós escolhemos a etapa irracional das formigas, porque se as formigas fossem racionais, elas poderiam parar aquela roda e falar assim: opa, a gente não está chegando em lugar nenhum. E é exatamente no que nós transformamos nas nossas cidades. A gente fica rodando, rodando, rodando. Eu estava brincando agora há pouco com o vereador, dizendo que São Paulo não para porque não tem lugar para estacionar. Então, aí o pessoal fica rodando, procurando vaga. Por isso que a cidade não para, né? Então, é bem por aí. E o que a gente pode, então, trazer a respeito desse assunto? Vamos trazer, eu vou tentar trazer dados a respeito de Florianópolis que eu levantei, e vocês vão me dizendo se esses dados estão atualizados ou não, tá bom? Pode ser? Foi feito um edital de concessão para transporte público em 2013 e foi assinado um contrato em 2014. A ideia era trazer mais 447 veículos. Todo mundo reclama, né, que Florianópolis não tem ônibus e tal. Então a ideia era trazer mais veículos, que os veículos fossem novos, para operar em linhas, em mais linhas, ter um sistema inteligente. Até eu estava lendo a proposta da licitação de fazer uma central tecnológica, usar tecnologia, colocar câmeras. Aconteceu isso? Está acontecendo isso mesmo ou não? Não. Está fazendo? Está em fase de implantação. Mas vejam que a gente está implantando a tecnologia em um modelo antigo. A gente está implantando tecnologia para colocar mais carros, mais veículos, no caso dos ônibus, nas ruas. E a pergunta que eu faço é: o problema do transporte é falta de ônibus? Se em Florianópolis a gente quadruplicar a oferta de ônibus na cidade, a gente vai resolver o problema do transporte público? Não, infelizmente a gente não vai resolver, porque nós vamos ter um problema sério de não vai ter espaço para todos os ônibus. As vias não suportam todos os ônibus que nós vamos querer implantar. Por mais que eles transportem muito mais carros, você ocupa muito espaço o ônibus, você tem poluição muito grande do ônibus, e o ônibus hoje no Brasil enfrenta alguns desafios. Durante muito tempo o ônibus foi uma solução muito boa para as cidades, porque as cidades começaram a crescer e precisava realmente de transporte de massa, assim como o metrô, que durante muito tempo foi a solução em muitas cidades, porque ele faz um transporte de massa, traz as pessoas de longe para perto, para o seu local de trabalho. Quais são os problemas atuais que nós estamos enfrentando com os ônibus? Primeiro problema: se você pega um ônibus e coloca ele no congestionamento, não adianta muita coisa, porque aquele ônibus vai ficar parado no trânsito.
Ao ficar parado no trânsito, imagine que você é o dono daquele ônibus, que poderia ter investido o seu dinheiro em muitas coisas. Por exemplo, ele poderia ter investido em Bitcoin e ficado rico, né? Mas não, ele comprou um ônibus e esse ônibus está parado. Ninguém entra, ninguém sai. Então, ele não ganha dinheiro. Então, é muito complicado para o ônibus nesse sentido, porque ele perde a produtividade. Ele paga o salário do motorista com o ônibus parado, que é uma coisa muito ruim para o retorno do capital que ele investiu. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar os custos. Ele vai pedir para aumentar o preço da passagem. Em Goiânia, aconteceu um caso muito interessante. A prefeitura resolveu multar os ônibus por atraso. Então, à medida que vocês forem atrasando, nós vamos multando. Os ônibus, as empresas de ônibus responderam da forma mais óbvia do mundo para a prefeitura. Se você não me der uma via livre, eu não consigo cumprir o horário. Eu quero cumprir o horário. E vejam que o ideal para o dono da empresa de ônibus, vamos pensar de uma forma bem capitalista, ganhar muito dinheiro, se ele tem uma via livre, ele consegue passar no mesmo ponto várias vezes com o mesmo ônibus. Então ele tem até um ganho maior de capital se ele tiver um fluxo melhor para ele rodar na cidade. Então não é uma coisa os capitalistas querem ficar parados no trânsito. Não, eles justamente não querem ficar parados no trânsito. Agora um problema que é sério, e esse problema é mundial e poucas cidades do mundo conseguiram resolver, que é uma questão relacionada muito ao uso do solo. À medida que a gente vai fazendo a cidade crescer, na verdade a cidade não cresce, a gente joga os pobres para a periferia. E cada dia surgem novas periferias cada vez mais longe. E para ofertar um ônibus para chegar num bairro extremamente distante do centro, o consumo de gasolina, o consumo de diesel, não é gasolina, né? O consumo de diesel do ônibus vai ser muito maior daquele passageiro que mora muito longe de alguém que mora perto do centro. Então a pergunta é, por que a passagem é o mesmo valor? Né? Vai ser nivelado pela licitação e, no final das contas, quanto maior a cidade fica, mais caro fica para você rodar aquele ônibus para buscar uma pessoa numa passagem que foi definida num contrato de 20 anos, por exemplo. Então vai se defasando à medida que a cidade cresce. E é um problema que a gente percebe em todas as cidades do mundo, porque, no final das contas, o modelo que nós temos hoje ele vai surgir na Inglaterra, após a Revolução Industrial, com o modelo de Hodgins, que é um urbanista que vai discutir o seguinte: com muitas fábricas na cidade, dentro do espaço urbano, a gente tem que fazer com que as pessoas morem longe, né, para a gente poder ter uma qualidade de vida. As pessoas morarem longe das fábricas. Ao morar longe das fábricas, criou aquele modelo dos subúrbios. E quem absorveu muito bem isso foi a cultura americana, com aquele modelo americano de carro, rodovia, para sair da crise de 29, né? Então vai usar o American Way of Life, o New Deal lá do presidente Roosevelt. Vamos gastar combustível, vamos rodar carro, vamos fazer indústria, vamos crescer. E aí surge de uma forma muito grande os subúrbios. Você podia morar longe do centro da cidade porque o carro resolvia o problema da distância. Porque com o aumento da velocidade dos transportes, você acaba ficando mais perto, porque você está, na verdade, com mais velocidade. E aí você vai começar a ter um problema grande, você vai começar a ter highways, né? Você vai começar a ter rodovias dentro da cidade, porque você precisa ligar pessoas que moram muito longe para uma realidade que é algo que acontece, eu não sabia, descobri agora há pouco que Florianópolis tem 6 rodovias, né? É isso mesmo, né? 6 rodovias, então é muito complicado você ter esse tipo de estrutura. E com isso, você tem um consumo alto de manutenção, o ônibus vai ficando extremamente caro. Um outro problema muito grande, como as pessoas moram longe, mas a atividade econômica não está lá, está aqui no centro, as pessoas fazem o que nós chamamos de movimento pendular. O ônibus ele vem lotado da periferia para o centro, fica parado no centro, final do dia ele volta lotado para a periferia. Então, a gente, eu estava comentando ontem com o vereador Bruno, que muita gente fala, até na rádio, nós estávamos hoje na CBM, aí, em off, depois o locutor falou para a gente assim, mas a gente vai na Europa e chega na Europa não tem esse tumulto. Eu falei assim, porque quando a gente vai como turista, a gente não anda no horário de rush, a gente não acorda cedo para trabalhar. A gente toma um café da manhã no hotel, demora para sair, o rush acabou.
Eu não sei se eu tive a oportunidade de ir em Roma uns anos atrás. É caótico o trânsito em Roma, é lotado o metrô lá, é impossível de andar. Assim como o metrô do Japão. Todo mundo fala do Japão, né? No Japão eles têm um funcionário que trabalha com uma pazona, é sério. Ele trabalha com uma pá para empurrar as pessoas para terminar de caber dentro do metrô. Né? É sério, e a gente acha que é coisa de outro mundo, né? Mas tudo bem. E aí você faz um custo muito alto. Uma cidade que isso é muito evidente, a gente vê o custo do ônibus ser alto, é Brasília. Brasília, as pessoas saem de outras cidades, saem do que nós chamamos de cidades satélites e vão para o centro, né? Vão para o plano piloto. E é muito comum, às 10 da manhã, 4 da tarde, você olhar no plano piloto e você vai ver uma frota de ônibus encostada ali parado. O que são aqueles ônibus? São os ônibus esperando as pessoas voltarem para casa. Aquele capital está parado, ele não está ganhando dinheiro com aquele capital. Então, o que ele tem que fazer? No horário do pico, para que eu vou comprar muito ônibus? Vai ficar tudo parado. Então, na hora do rush, o que você tem? Você tem uma tentativa de compensar o dinheiro perdido. Então, você não tem tantos ônibus suficientes, né? E aí o trânsito faz com que pareçam mais ainda ser insuficientes, porque demora para o outro ônibus chegar, e aí vira esse caos que nós temos. Em todas as cidades do Brasil. Né? Nós não podemos imaginar que é uma exclusividade de Florianópolis esse trânsito caótico que vocês têm aqui. Todo lugar tem. E é engraçado que até médias cidades, hoje no Brasil, já enfrentam problemas de congestionamento. O outro tópico interessante, esse parece ser meio lenda, mas é verdade, é um fato. Você tem um número reduzido de passageiros no sistema de transporte urbano. Isso aconteceu porque nós tivemos uma política macroeconômica a partir do ano 2010 que se acreditou que você poderia incentivar a indústria automobilística para evitar a crise no Brasil, foi a sequência daquela crise de 2008, houve uma tentativa de blindar a economia brasileira e tentou repetir os modelos antigos dos economistas desenvolvimentistas de incentivar a indústria do automóvel. Então, você deu uma redução de impostos, você deu um incentivo fiscal, você deu um empréstimo subsidiado do BNDES para as fábricas de carro, você deu crédito subsidiado para as pessoas comprarem carro mais barato. E o que aconteceu? Todo mundo que anda no sistema de transporte coletivo e que acha horrível, quando viu aquela oportunidade de comprar uma moto, de comprar um carro, todo mundo comprou uma moto e comprou um carro. E aí você reduziu bastante a quantidade de pessoas dentro das linhas de ônibus. Só que fez um problema, você criou mais congestionamento. Você tem hoje muitas pessoas andando de carro, e eu fui muito criticado, eu lembro que à época eu dava entrevistas lá na TV local, e o pessoal falava assim, você é um preconceituoso, você não quer que pobre tenha carro, você está falando isso porque você é um capitalista que não quer que pobre tenha carro. O problema não é pobre ter carro, é o pobre que tem carro não ter pista para pôr o carro dele. Então, hoje nós temos pistas extremamente esburacadas, você não tem uma boa parte do recurso que o governo federal usou para promover essa expansão do carro, foi justamente o dinheiro da CID combustível. Né, para evitar a inflação, houve uma redução da CID combustível, e para quem sabe, a CID combustível era um dinheiro para financiar a mobilidade urbana. Então, você jogou mais carros nas ruas, você cortou o dinheiro federal para ampliar a mobilidade urbana, né, e gerou esse caos que nós temos hoje. Claro que a passagem de ônibus só vai subir cada vez mais. E outra coisa que eu sou muito crítico são as regras de concessões brasileiras. Eu estou tendo uma boa sorte recentemente de conseguir boas publicações em periódicos internacionais criticando o modelo de concessão brasileira. É um modelo de concessão onde você faz a concessão pelo menor preço, ganha a licitação quem oferece o menor preço. Isso é ruim, porque você faz uma projeção de 20 anos no contrato, e aí a criatividade supera a estatística. E aí você pode fazer uma projeção extremamente otimista, vai falar que a sua quantidade de pessoas vai diluir, e você consegue oferecer um preço menor e ganhar a licitação. Logo mais, você precisa fazer as revisões do contrato, que é a coisa, infelizmente, mais comum dentro da análise econômica do direito das concessões. Existem muitas renegociações porque aquela demanda muitas vezes não aconteceu.
Então, tudo isso gera uma série de problemas jurídicos. E outra, o mundo de hoje não é o mesmo mundo daqui a 20 anos. Como é que eu faço um contrato tão amarrado assim? Chile e Argentina trabalham com contratos de 5, 4 anos. Mas 5, 4 anos é muito pouco para o cara ter o retorno dele, para o empresário ter o retorno dele. Então, está na hora dele ser empresário, né? E tentar ter um retorno mais rápido. A gente tem que ter retorno rápido. Por que ele também não pode ter? Viram? Eu não estou aqui só defendendo o dono da linha do ônibus, tá? Ok. E aí o que nós temos é esse resultado. Poucos ônibus, muita gente. Por mais que o número de passageiros diminuiu, você tem ainda muita gente andando de ônibus. E eu posso contar uma coisa para vocês? Atualmente, essa latinha de Coca-Cola tem um transporte mais digno do que as pessoas. Essa latinha de Coca-Cola, ela sai da fábrica, entra na cidade, vai até a mesa de um bar com muito mais dignidade que qualquer cidadão brasileiro. Por quê? Porque, de uma certa forma, existe uma necessidade de eficiência econômica do setor privado. O setor público ele não precisa ter essa eficiência toda, principalmente quando ele delega, porque uma concessão você está delegando um serviço para um privado, você cria um contrato que não segura, não faz todas as amarras necessárias, e aí você tem ônibus de menos que você precisava na cidade. Como eu acabei de dizer, não é só jogar mais ônibus, a prefeitura também teria que fazer a parte dela, de oferecer linhas exclusivas, faixas exclusivas, corredores, alguma coisa do gênero. E por que a latinha de Coca-Cola vai chegar de uma forma mais digna? Porque o mercado achou uma solução para um problema que surgiu. O problema que surgiu para o mercado, nos grandes centros das cidades, isso aconteceu em volta do mundo, ao redor de todas as cidades, você começou a proibir a entrada de caminhões com mais de 5 toneladas dentro do centro da cidade. Porque eles causam um problema sério de trânsito. Para fazer o descarregamento da mercadoria, ele muitas vezes para em fila dupla, então isso causa um problema. Então, uma solução que o mundo adotou foi proibir ônibus rodando no centro da cidade. Ônibus não, caminhão rodando no centro da cidade. Como é que as empresas que transportavam cargas tiveram que organizar? Elas tiveram que ter uma solução. Elas precisavam bolar um jeito daquela carga, daquela latinha de Coca-Cola, conseguir capilarizar, né, ela conseguir entrar e ir até o bar mais central da cidade, onde o caminhão é proibido de entrar. Então, o que eles fizeram? O mercado achou sua solução. Começou a ter transporte de menores volumes, começou a fazer depósitos intermediários ao longo da cidade, você começou a conseguir capilarizar. Hoje, você, no centro de uma cidade, você tem a proibição de caminhão entrar, mas existem bens à disposição da mercadoria. E que chegam melhor do que nós, porque nós dependemos de um veículo muito maior. Né? O carro é uma invenção muito boa, ela traz um conforto muito grande, mas o carro ele precisa ser superado. Né? Eu gosto de dizer que o carro é uma invenção interessante à época, mas hoje é um desperdício de energia. Né? Porque você está dentro de um carro, o seu carro ele pesa aproximadamente uns 900 quilos. Você gasta energia e combustível para transportar 900 quilos, que na verdade é para transportar uma pessoa de 80 quilos. Então você gasta energia de transporte de 900 quilos para transportar apenas 80, 70, né, 100 quilos, 2 pessoas, né, 120 quilos. Então o carro precisa realmente ser superado, mas ele traz um conforto muito grande para as pessoas e houve um incentivo muito grande do governo federal para todo mundo comprar carro. Na verdade, comprar carro não, todo mundo se endividar para comprar um carro. Hoje está todo mundo endividado. Né? Então, é um problema muito grande. Então, o mercado, para atender as mercadorias das cidades, ele achou uma solução muito boa, que é essa capilarização das entregas. Né? Eu tive a oportunidade de ir numa conferência na Faculdade de Economia e Direito de Roma, por isso que eu falei que o metrô de Roma é horrível, porque eu fui lá e era um congresso só de transporte de cargas dentro das cidades. E é um consenso realmente mundial que essa capilarização, no final das contas, foi muito bom, porque o caminhão, que gastava muito diesel rodando na cidade, ele começou a ficar destinado a fazer outros tipos de transportes que ele seria muito mais eficiente para o próprio dono da empresa. Uma moto carregando menos latinha, gasta muito menos combustível, entrega muito mais refrigerante, entrega muito mais mercadorias, então isso ganha uma velocidade muito grande. A pergunta é, por que para transportar as pessoas a gente também não pensa assim? Eu poderia ser criticado, que alguém vai falar assim, não, mas você está querendo trazer a ideia, você acha que pessoas são latinhas de Coca-Cola? Você acha que pessoas são mercadorias?
né? É um direito constitucional, agora está na Constituição o transporte. Mas vejam, a latinha chega muito mais rápido que você. Seria até bom que a gente fosse tratado, de repente, como mercadoria, né? Porque alguém daria valor para as pessoas que estão ali presas naquele ônibus, naquele congestionamento. Soluções existem diversas possibilidades de solução. Eu vou colocar aqui, quem fez isso foi um professor que é autor de um capítulo do nosso livro Transporte e Liberalismo, que é o professor Marcos Paulo Schickmann. Ele fez esse gráfico que eu acho ele realmente fabuloso. Ele faz uma comparação, um gráfico onde você tem no eixo Y, né, nesse eixo da altura, você tem a questão da velocidade e na base você tem a questão da quantidade de pessoas que você carrega. Então veja, o sistema de transporte mais eficiente que nós vamos ter, que carrega mais gente com mais velocidade, seria de fato o metrô, né? Ele até liberaria o piso da cidade, porque ele operaria no subterrâneo. É realmente a melhor solução. Alguém pergunta, Adriano, toda cidade que eu vou, todo mundo pergunta, Adriano, você olhou nossa cidade, você acha que o metrô seria uma boa solução? Eu falo, o metrô é uma boa solução para qualquer lugar, porque ele não atrapalha nada, ele vai no buraco, né? Mas o problema é que para cavar o buraco são 266 milhões de reais por quilômetro de buraco. E para fazer a manutenção do metrô mensalmente, são mais outros 12 milhões por mês por quilômetro. Então o metrô é uma boa? É uma boa. Se a Câmara vê que a Prefeitura tem dinheiro para fazer esse metrô, beleza, vamos começar as obras. Mas, infelizmente, não é a realidade nossa. Não é a realidade até mesmo para os países com economias estáveis. O metrô, depois da crise do petróleo, você começou a ter uma série de problemas de custo realmente de operação de metrô. Em países mais eficientes que o Brasil, você consegue fazer uma linha de metrô por 130 milhões por quilômetro. Então ainda continua caro, mesmo eles sendo mais eficientes que a gente. Então é um dinheiro que realmente é muito grande o gasto. Então vamos não pensar nessa solução, nessa possibilidade. Voltando para o centro do gráfico, você vai ter o VLT e o BRT. O VLT é aquele trem levinho, VLT, né, que é um veículo leve sobre trilhos, onde você tem um problema do VLT. Ele tem uma velocidade legal, mas ele tem uma capacidade não tão grande como o metrô. E ele tem um gasto muito parecido com o do metrô, né? Um VLT hoje no Brasil fica em torno de 80 a 150 milhões por quilômetro. É caro esses negócios. A gente acha bonito ir lá no Rio de Janeiro e ver o VLT ali no Porto Maravilha. Aquilo saiu caro para a prefeitura, né? À toa que eles não estão conseguindo pagar nem funcionário público lá na prefeitura hoje. Gastaram o dinheiro tudo. Vindo mais para o centro, aí nós temos a dicotomia, né? Nós vamos ter o problema do carro particular, que carrega pouca gente, muito pouca gente, tem uma velocidade boa, que no final das contas o carro vai acabar causando um fenômeno que nós chamamos em economia de tragédia dos comuns. O que é a tragédia dos comuns? Todo mundo tem a mesma ideia ao mesmo tempo. Vamos pegar a marginal, vamos pegar a via expresso que vai ser mais rápido. Se todo mundo pensar nisso, você entope a rua. E aí você fala o que no trânsito? Por que todo mundo teve a ideia de vir para essa rua? Né? É o que você fala no congestionamento, né? Por que as pessoas não fazem outro caminho? A pergunta é, por que você também não fez outro caminho? Então é uma tragédia dos comuns. As pessoas realmente... e muitas vezes são causadas pelo próprio desenho da configuração urbana da cidade, que incentiva as pessoas a se concentrarem. Então, por exemplo, um pouco que eu vi, eu não conheço um pouco, não deu tempo de eu me aprofundar na configuração urbana de Florianópolis, mas quando eu olho para a cidade, assim, para o mapa, uma coisa que me fez lembrar muito é uma ampulheta, né? Você tem a ilha, você tem um continente e para passar de um lado para o outro vai com uma ampulheta, né? Vai cair na areia um pouquinho assim, ó, só passa um pouco de gente, né? É exatamente isso que nós temos hoje na cidade de vocês. E no meio do caminho, uma alternativa, nós vamos ter transportes que usam mais tecnologia, que não tem tanta capacidade, mas tem mais capacidade que o carro, que vão ser os transportes de compartilhamento de carros, compartilhamento de ônibus, o que nós chamamos de transporte compartilhado responsório. Vamos nos dedicar a falar um pouco disso. Eu sei que para falar de transporte, eu sou apaixonado em transporte, então eu ia ficar, se desse, a gente ficava aqui o dia todo falando várias soluções, várias possibilidades, mesmo porque não existe uma solução ideal. Se existisse, a gente já tinha feito. Então, cada cidade tem uma demanda específica. Então, mas eu acredito que uma possibilidade
seria a gente pensar nos transportes como esses daqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Que seriam o que nós chamamos de microtransportes. Microtransportes são ônibus menores. Lembrando da história da Coca-Cola. Você faz veículos menores que um ônibus e que tenham, na verdade, linhas que, ao usar tecnologia, você favorece uma demanda direcionada para aquele transporte. Por exemplo, uma coisa que eu não falei, que é para mim uma coisa muito ruim, é falar que o ônibus tem que cumprir aquela rota naquele horário. É ótimo isso no horário do rush, mas o contrato vai obrigar muitos ônibus a rodarem vazios à meia-noite em Florianópolis, não é verdade? Das 11 horas da noite tem ônibus rodando vazio. Ele está rodando vazio porque ele precisa cumprir o contrato de regularidade de viagem. Só que ele está gastando diesel. Ele vai ter que jogar isso aonde? Na tarifa do trabalhador que vai pegar o ônibus amanhã cedo e precisa pagar o combustível que rodou à noite à toa. Então, uma alternativa interessante seria não só microtransporte, porque a gente fala microtransporte, as pessoas lembram das vans, que as vans eram algo extremamente desorganizado, uma bagunça. Não sei se Florianópolis passou por isso, Goiânia passou por isso. Liberaram as vans, virou um inferno na cidade, tinha mais van do que gente, então todo mundo queria ganhar dinheiro com van. Né? O cara vendeu a casa para comprar uma van, então, virou uma onda. Né? O que nós estamos falando é de um transporte direcionado pela demanda, que vai usar tecnologia. Ou seja, do mesmo jeito que você tem os aplicativos hoje de motorista particular, por exemplo, entre eles você tem o Cabify, você tem o Lyft, você tem o Uber, que é o que ficou mais famoso no Brasil. São aplicativos que você aperta no celular, você fala onde você está, né? E aí você fala para onde você quer ir, você contrata aquele motorista, ele vai, busca você e te leva. A ideia seria, será que a gente poderia fazer isso para mais pessoas ao mesmo tempo? Então, por exemplo, aqui não tem ainda, mas em São Paulo e em Goiânia nós temos o Uber Pool, que você compartilha aquele carro com mais 4 pessoas. Então, são 4 carros a menos na cidade, usando tecnologia. Então, você tem um carro só para onde você tinha 4 carros. Então, como é que é a ideia? Eu marco a minha viagem, como uma viagem de Uber normal, e outras pessoas também fazem isso. O algoritmo do aplicativo do Uber vai falar que às vezes compensa dar uma pequena voltinha aqui, pegar uma outra pessoa e compartilhar em determinados trechos aquela tarifa. Então, por exemplo, dá um exemplo real. Quando eu ia para São Paulo e só tinha táxi, eu pagava no trajeto que eu fazia do hotel, que eu sempre ficava do aeroporto de Congonhas, o táxi ficava na casa de uns 120, 130 reais a viagem. Porque é muito tempo no trânsito, preço e tal. Quando eu peguei um Uber pela primeira vez em São Paulo, eu paguei 60 reais no mesmo trajeto. Já ficou mais barato. A última vez que eu fui, eu peguei um Uber compartilhado. Eu compartilhei com mais 2 pessoas e a minha tarifa ficou em 12 reais. Por quê? Porque há um aumento de produtividade daquele veículo. Então, você tem um aumento de produtividade, você tem um transporte compartilhado, mesmo tendo sido feito um carro que é para ser particular, você compartilha aquele bem. Então, você diminui os veículos na rua e você melhora o custo de operação e fica mais barato para as pessoas. Agora, seria interessante a gente pegar um modelo, por exemplo, do Breezit, que é um micro-ônibus que roda em São Francisco, também em Kansas City e em Washington também tem essa empresa, que é um Uber, só que é um ônibus. É um ônibus que você marca a rota que você quer ir, então você vai ter um algoritmo mais complexo, você vai precisar de mais tecnologia para, por exemplo, 20 pessoas compartilhar aquele mesmo ônibus. Só que como é um ônibus, ele vai fazendo o quê? Ele fica mais livre de compartilhar mais, então ele pode ir deixando, buscando, e consegue fazer um serviço porta a porta. Por exemplo, em São Francisco, em Washington, quanto que é o preço do metrô em Washington? Quanto que é o preço do metrô lá? Acho que é $2,50, $6. Depende de onde você pega e você vai. Esse serviço em Washington ele custa $5. Então ele está dentro da faixa do preço do metrô. Então veja, você consegue aliviar o preço, aliviar o peso da demanda no metrô. Né? Porque o metrô hoje das cidades já não dão conta mais da quantidade de pessoas que operam no metrô.
A lógica é essa daqui. Você tem duas possibilidades. Você pode ter ele livre, então você cria áreas, e uma olhada rápida, de repente em Florianópolis a gente conseguiria, por exemplo, criar 3 áreas. Aí você teria 3 áreas com 3 empresas, e essas empresas competiriam entre si, mas não uma competição canibal. Elas teriam as áreas onde elas pegam os passageiros e elas montam a rota dentro dessa área, ou elas podem também levar dentro da área do outro. Mas vai depender muito mais da questão de você poder fazer esse combinado entre as empresas, porque aí a outra também poderia se beneficiar de estar pegando o seu passageiro e levando na área da outra. O importante é não furar pegando o passageiro de uma na área da outra, certo? Ou você, que é o caso do Bridget. O Carriot, ele já trabalha com a ideia, que nem de ônibus mesmo, de linhas fixas. Mas como é uma linha pequena, dentro da cidade, são poucos quarteirões, então você pega aqueles locais que tem um fluxo muito grande de pessoas e de carro, e você elimina aquilo, criando esses pequenos ônibus. Ou, por exemplo, ligar estações importantes de ônibus ou de metrô, você faz a ligação com esse tipo de transporte. Então você elimina aquela vontade da pessoa, por mais que ele sabe que ele mora muito longe, ele precisa vir de carro até o centro. Então, o que ele pode fazer? Ele pode pegar esse transporte e ir até o centro, onde lá ele pega um metrô, onde ele pega alguma coisa do gênero, e ou ele pega a sua bicicleta e aí vai pedalando, ele pega esse ônibus, esse pequeno trecho, para até chegar numa ciclovia, e de lá ele desce com a bicicleta dele e pedala dentro do centro da cidade, que seria o ideal. Então, você protege, que é, por exemplo, algo, quem faz isso muito bem, quem implantou isso foi o Jan Gehl, né, um grande urbanista que pegou o centro de Copenhague e proibiu o uso de carro dentro de Copenhague. Mas proibir o uso de carro, ele teve que criar uma série de estruturas. Então você tem bicicletários, você tem esses sistemas de microtransporte para alimentar aquela região, para a pessoa poder pegar uma bicicleta e ir rodar dentro do centro. Então, é muito complicado as pessoas falarem assim, a solução é o metrô, a solução é tal transporte, a solução é a ciclovia. Não, a solução é uma combinação inteligente. E o microtransporte, ele, por causa da tecnologia, como o ônibus só vai rodar pela demanda que foi gerada no aplicativo, ele não vai ter que ficar rodando feito doido, vazio, para cumprir o contrato do governo e gastando combustível e fazendo o custo operacional ficar altíssimo. Então, você pode melhorar a pulverização do transporte na cidade. Então, para encerrar, só fazer um pequeno resumo. Então, você tem essa pulverização do transporte, você não vai precisar fazer um rasgo na cidade para pôr um metrô, ou para pôr um trem de superfície, ou para pôr um BRT, um VLT. Você tem vários pequenos ônibus rodando e que não vão causar problemas de congestionamento. Mesmo porque as pessoas que estão usando o sistema não estão usando o carro. Então, você alivia a rua da cidade. Você vai atender a demanda e não um contrato. Você vai atender pessoas. São pessoas que vão acionar o aplicativo. Hoje está se investindo muito dinheiro num negócio chamado Big Data, que é o quê? Empresas investindo muita grana para buscar informações de preferência das pessoas. O que é um aplicativo desse? É justamente descobrir o que as pessoas querem. A empresa está ganhando de bandeja saber informações privilegiadas do movimento das pessoas nas cidades e poder fazer um transporte direcionado para elas. É que nem eu falei, né? Combinação de vários transportes. Então você não vai ter uma solução, você vai favorecer que as pessoas possam usar vários transportes dentro de um mesmo trajeto. E, por fim, você vai ter essa redução de tropa, de frota, tanto particular, tanto de carro na rua, como a redução de ônibus grande, que polui muito dentro da cidade, que causa muitos problemas. Tá certo? O meu tempo esgotou, agradeço a atenção de vocês e vamos dar sequência aí ao andamento da audiência. Muito obrigado. Professor, muito obrigado pelas suas palavras. Eu vou abrir o microfone e primeiro saudar o vereador Rafael Daus também, que chegou na sequência. Vou começar então abrindo o microfone por até 5 minutos para o vereador, depois para o André e depois para o vereador Michael Costa. E aí a gente vai abrir para questionamentos, se alguém tiver algum questionamento, para o professor ou algum comentário, enfim. Está Obrigado, Bruno. Obrigado para quem veio também assistir essa aula. Professor, eu vi que estavas preocupado com o tempo que estavas falando, mas na política a gente está acostumado a escutar muito e normalmente a gente não aprende nada.
Então, essa aula aí foi muito válida. Gostei de ver as alternativas que existem para o transporte coletivo de Florianópolis. Acho que não tem como a gente fugir disso. Só que precisamos de dinheiro. O problema aqui sempre vai ser dinheiro. Enquanto a gente não cortar da onde tem gordura, e tem muita gordura nessa cidade, a gente não vai conseguir resolver esse problema. Mas tem solução. Isso é o que me dá esperança, tem solução. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Quero cumprimentar o professor. E aqui eu estou numa situação fantástica, né? Primeiro que... Ok, obrigado. Primeiro, cercado por vereadores, e eu e o professor aqui, né, no meio das autoridades, a gente se sente muito bem no sentido de contribuir com a cidade. Segundo, que é um elogio, que são vereadores jovens, que estão trazendo uma outra visão para a nossa cidade. Então, quero deixar, em nome do Sindeparc, esse parabéns também, em especial, a ti, Bruno, que teve essa ideia de trazer o professor. Professor, no ano passado, a gente fez aqui o primeiro MobSul, e nós abordávamos, dentro do MobSul, mesmo eu sendo um representante da indústria de parking, nós sempre defendemos a multimodalidade, né, que é uma forma de realmente deixar que o consumidor decida o que lhe mais atrai para o seu deslocamento. Se é o tempo, se é o conforto, se é o preço, e esse é nos associamos à sua tese, de que realmente essa deva ser a principal preocupação de uma sociedade que está pensando em mobilidade urbana. E nós estamos numa casa onde tem, no mínimo, dois ou três debates a serem feitos, né? Primeiro, quando aí puxando um pouquinho aí o assado para a parte de parking, né, que é a discussão a respeito do plano diretor, né? Porque o plano diretor ele precisa privilegiar também a internalização dos veículos. 30% dos veículos que estão andando nesse momento no centro da cidade estão à procura de uma vaga de estacionamento. Então, junto com o aplicativo, no momento que a gente definir que há um incentivo à internalização, nós teríamos 30% a menos de veículos circulando e deixando o trânsito mais lento. A outra situação ela é no nível trabalhista, talvez, né? Porque a gente tem um comércio, e isso influi especificamente na nossa mobilidade, no transporte, porque todo o comércio começa às 8 e termina às 18, né? Ou muito próximo a isso. Então, a gente tem uma demanda muito alta de transporte em determinados horários, como o senhor muito bem citou, numa visita a uma cidade que, né, como turista, a gente não vê os problemas. Basta pegar a hora do rush e a gente identifica que o problema de trânsito está ali presente, né? Então, acho que esses dois debates também, a gente quer contribuir com a Câmara de Vereadores, né, com uma delas que é a questão trabalhista em nível nacional, mas de que possa se flexibilizar sem tanta tributação, novamente, ao empresário, né, a que se tenha horários diferenciados de funcionamento, que se crie esses hábitos, porque isso vai facilitar também a mobilidade urbana. Parabéns, professor, em nome do Sindeparc, e nós estamos à sua disposição aí para contribuir no debate. Então tá. Agora, passando a palavra para o vereador Michael Costa. Parabéns ao vereador Bruno aqui, por chamar esse tema tão importante, tão relevante. Agora aqui conosco também o vereador Pedrão chegando. Cumprimentar também o André, do Sindeparc, dos estacionamentos, e agradecer a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre esse tema, professor Adriano Paranaíba. Obrigado por esse tema tão relevante para a cidade. Questões de mobilidade urbana, Bruno, me permite até me estender um pouquinho, que é um tema que eu gosto muito. Inclusive, amanhã a gente vai ter um seminário, esse primeiro seminário Recuperar Floripa, mobilidade urbana no plano diretor do município de Florianópolis. Convido quem puder dar um pulinho lá, vereador Bruno, vereador Pedrão, puderem comparecer lá, vai ser um evento bastante bacana ali na Assembleia Legislativa.
Eu vejo que a gente faz uma grande discussão sobre diversos modais de mobilidade urbana, professor, e às vezes a gente esquece de discutir o primeiro nível de mobilidade urbana, aquele que, segundo a teoria da criação, tem pelo menos 6.000 anos, e a teoria da evolução tem milhares de anos, que é andar a pé. Por natureza, o ser humano é bípede. E hoje, infelizmente, eu tenho uma dificuldade gigantesca de sair aqui do centro da cidade e ir para a parte continental, ali em Coqueiros, a 3 quilômetros, por dificuldades, déficit de calçadas e tudo mais. E aí eu faço um outro link com a questão do liberalismo, né, essa questão liberal e da necessidade de regulamentação. Porque, vejam só, nós temos o primeiro nível de mobilidade de andar a pé, mas é responsabilidade dos proprietários construir suas calçadas. Então, como é importante o Estado fazer a regulamentação? Regulamentar. Tem uma regulamentação e, além da regulamentação, é importante que o Estado também fiscalize a construção de calçadas. Então, a gente não pode trazer a tônica simplesmente do liberalismo pelo liberalismo, né? Nós precisamos observar da importância do Estado na regulamentação de determinadas medidas, principalmente para contemplar esses primeiros níveis de mobilidade urbana. Então, eu queria chamar a atenção para essa discussão, porque às vezes a gente fala do veículo leve sobre trilho, do VLT, a gente fala do BRT, a gente fala do metrô, do transporte aquaviário e de outros, mas a gente esquece que o primeiro nível de mobilidade é andar a pé, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de locomoção e tudo mais, que não podem utilizar um veículo automotor ou tem outros problemas, até de uma questão econômica de não ter esse acesso. O Brasil, assim como nos Estados Unidos, como trouxe o professor aqui, lá em 29, nos Estados Unidos, teve o boom automotor, né, da indústria automobilística. No Brasil, esse boom aconteceu na década de 50, 60. E no ano 2000, como trouxe o professor, a gente teve mais um acréscimo dessa questão do incentivo do carro. E o carro, infelizmente, no Brasil, ainda é sinônimo de status e poder. E aí, todo mundo quer ter um carro, enquanto poderia guardar essa energia, porque muitas vezes o carro é uma família, você tem ali questão de IPVA, tem a questão do combustível, desgaste, manutenção. A gente poderia guardar esse recurso para fazer uma viagem, para fazer outras questões, não há necessidade. Por isso que eu sou um incentivador, um apoiador de sistemas e aplicativos de tecnologia como é o Uber. Porque o Uber é uma tecnologia que traz uma possibilidade de você consorciar esforços em um sistema de modal. Entretanto, ele precisa de regulamentação. Você está me falando aí, Bruno, em relação ao tempo, tá? Ele precisa de regulamentação, por exemplo, para não gerar impactos. O Uber, lá perto do Aeroporto Internacional Ercílio Luz. O Uber é um sistema privado, não é um sistema público, diferente do táxi. Mas o Uber ocupa as ruas. E aqui, o André, que é presidente do sindicato dos estacionamentos, eu queria deixar uma mensagem. As ruas, André, não foram feitas para estacionamento. As ruas foram feitas para rolagem. Estacionamento, quando você compra um carro, você tem que botar ele na garagem. A mesma analogia, quando você compra uma geladeira, compra uma televisão, um sofá, você não bota na rua, você bota dentro de casa. Quando você compra um carro, você bota na sua garagem também e você tem que, quando você vai sair com ele, para circular. Então, as garagens e os estacionamentos precisam ser privados. Por isso que eu incentivo, inclusive, que os Ubers não possam estacionar em locais próximos a aeroportos e rodoviárias. Eu não disse que o Uber não possa pegar passageiro nesse espaço. O Uber ele pode e deve pegar o passageiro que chama ele pelo aplicativo. Mas ele não pode fazer um ponto de táxi naquele espaço, porque ele traz uma série de problemas, como a Jaqueline Bittencourt está aqui, provavelmente deve querer falar sobre esse assunto, porque no loteamento dela, próximo ao aeroporto, ela sofre uma imensidão de problemas que ela pode mencionar aqui para vocês posteriormente. Então, só para fazer essa tônica da questão do liberalismo e da questão da mobilidade urbana, do transporte. Para fechar aqui e não me estender, o André aqui também fez uma colocação muito pertinente sobre a questão do funcionalismo público do comércio. Nós temos um comércio que inicia mais cedo e o funcionalismo público a partir das 13, mas eles acabam coincidindo o horário de saída. E a gente poderia alterar esses horários ou incentivar, através das entidades representativas do comércio, incentivar para que esses horários fossem não coincidissem, porque com certeza a gente teria uma melhoria na questão de mobilidade urbana. Outro ponto que eu gostaria de tocar também
e aí a questão do transporte aquaviário, que o primeiro golpe, agora fechando, não podia deixar de falar do transporte aquaviário. Florianópolis, professor, tinha um grande volume de transporte aquaviário pelas catraias. Catraia era um barco que parecia, se você pegar no horário do pico, o Canasvieira, de 100 Canasvieiras, que sai lotado, com gente quase no teto, a catraia é assim. Eram os barquinhos que saíam da região do centro, para o Ribeirão da Ilha, do centro, lá para o norte da ilha, do centro para o continente, saíam lotados. Só que o primeiro golpe que o transporte aquaviário recebeu em Florianópolis aconteceu no ano de 1926, com a construção da ponte Hercílio Luz. As pessoas começaram a ter condições de fazer o transporte terrestre por veículo automotor. O terceiro golpe e o nocaute definitivo do transporte aquaviário em Florianópolis acontece quando os aterros da Baía do Rita Maria, da Beira-Mar Norte e da Baía Sul acontecem. E aí ali a gente dá as costas definitivamente para o mar. Enfim, tema muito importante, muito relevante, Bruno. Amanhã a gente vai ter a oportunidade de destacar mais isso também. Peço desculpas de me estender, eu anotei aqui diversos outros pontos, só queria deixar claro que assim, não existe nenhum modal perfeito. O professor colocou muito bem. A integração dos modais é o que faz a melhoria da qualidade de vida das pessoas e a possibilidade de deslocamentos ordinários e extraordinários. Obrigado, Bruno. Valeu. Passo agora para o professor Adriano e depois eu vou passar a palavra para o vereador Pedrão e vamos abrir os questionamentos também do nosso público. Agradeço a consideração, as palavras de todos os membros aqui da mesa. Eu fui anotando aqui para não perder e não deixar de comentar as colocações dos senhores. Sobre financiamento, vereador, é uma discussão que eu gosto muito. Na verdade, o que me atraiu para a área de transportes foi a parte da economia dos transportes, que é justamente a questão de financiamento de transportes. Graças a Deus, hoje nós tivemos uma notícia muito boa que, para entender de financiamento, a minha perspectiva de financiamento, você não precisa mais ler a minha tese de doutorado. Hoje foi publicado um artigo bem resumido sobre as minhas ideias sobre financiamento de transporte num site chamado caosplanejado.com.br, que é onde eu faço esse questionamento a respeito do financiamento de transportes. Nós temos muitos exemplos no mundo onde existem metodologias de aproveitamento territorial, usar o uso do solo a favor do transporte para servir de fonte de financiamento, né? Então, uma metodologia que vem funcionando muito grande em vários países do mundo é o que nós chamamos de Land Value Capture, que é a captura do valor de propriedade. Londres, a Polônia, China, Hong Kong fizeram isso para financiar o seu sistema de transporte, que nada mais é do que criar um imposto, trocar o IPTU. No caso do Brasil, seria trocar o IPTU por um imposto inteligente de valorização imobiliária. Então, veja, em vez das pessoas fazerem especulação imobiliária, as pessoas iam buscar, de fato, uma valorização imobiliária e esse diferencial de valorização seria convertido para financiamento de obras de transporte. Claro, existem vários métodos, lá no artigo eles conseguiram reduzir legal, várias metodologias de como fazer um aproveitamento legal desse dinheiro. Por exemplo, a gente tem uma ideia, quando se começou a construir o metrô de Hong Kong em 1982, ele já estava pago. Ele estava pago justamente pela valorização imobiliária que ele fez. Lá é uma região montanhosa também, então quem vê no mapa a cidade de Hong Kong ela é muito pequena, então eles transformaram esse problema, que, por exemplo, é o que vocês também têm, de ter dificuldade de acesso, transformaram isso numa solução. Adensou a cidade, subiu aqueles espigões, prédios de 50, 60 andares, colocou as estações de metrô. Esses prédios também eles têm uma questão de multiuso, você também só colocar prédio residencial vai ser uma catástrofe, porque você vai só mudar o problema de lugar, porque você vai adensar as pessoas no lugar e obrigar elas a irem de carro para outro lugar. Então, você tem que ter prédios multiusos, você tem que ter comércio no térreo, você tem que ter outras atividades em andares intermediários e residenciais também. E isso favorece com que você valorize o imóvel, aumenta o valor de arrecadado de IPTU, a pessoa paga aquele IPTU satisfeito porque o imóvel dele está valorizando, há um aumento de arrecadação, e isso promove um ciclo virtuoso
Porque hoje o que nós temos é um ciclo vicioso de inadimplência, né? Eu não sei como é que é o nível de inadimplência de IPTU, mas historicamente é o último tipo de conta que a pessoa pensa em pagar quando está com aperto financeiro, é IPTU, é a conta que fica para quem sabe nunca. Hã? Ah, tá, tudo bem. Sobre o parking, na verdade, quando a gente pensa em fazer vários usos de vários modais, o que nós temos? O parking vai ter um papel fundamental, porque a pessoa vem de carro até uma determinada localidade para alcançar o sistema de transporte coletivo, transporte público, né? Então, ele deixa o carro dele estacionado em um lugar seguro e dali ele pega o ônibus, um metrô, um VLT, um BRT, alguma coisa do gênero, um microtransporte, alguma coisa. Então, se não ter esse diálogo com o setor privado, e o setor privado participar, então o plano diretor é fundamental para saber quem que fica onde, então não adianta fazer um plano diretor e depois pensar, esquecemos de pensar onde vai ficar os carros das pessoas que precisam vir até aqui de carro para pegar o ônibus, porque o ônibus só chega até tal lugar, né? Então, é mais ou menos isso. Sobre a questão para finalizar a fala, sobre a questão do liberalismo, é importante a gente ver que o liberalismo ele não é um anarquismo, né? A ideia liberal é justamente você levar a discussão para os atores que participam daquela decisão. O principal expoente da economia, que discutiu também direito e moral, que para mim foi o Hayek, no livro dele, Caminho da Servidão, que para mim é um livro excelente, ele faz justamente essa pergunta. Tudo bem, vamos regulamentar, vamos fazer regulação, precisa de regulação? Ele acreditava na importância do Estado, mas ele vai falar o quê? Tudo bem, mas quem que vai decidir para quem? Quem que vai decidir pelo outro? Quem que decide? Eu decido para você ou você decide para mim? Então, o liberalismo nada mais é de que aproximar a decisão para os agentes econômicos. Então, você não é uma flexibilização, não é uma liberalização de todo mundo faz o que quiser, não. Você facilita com que os agentes negociem o contrato entre eles. E o aplicativo Uber é justamente isso. Um aplicativo Uber não, um aplicativo que o Uber usa, né, que outras empresas usam, é justamente isso. O que é aquele momento onde você aperta o botão e fala que você vai de um lugar para o outro? Aquilo lá é um contrato entre pessoas, você e o motorista faz um contrato, você está disposto a pagar aquilo, ele está disposto a te levar. Então você traz para perto da tomada de decisão e você resolve o problema. Por isso que eu acho muito interessante o microtransporte, porque você não é uma pessoa que está lá no DENIT em Brasília, lá na NTT em Brasília, que vai decidir como é que tem que ser o contrato, que é como é hoje feito, como é que tem que ser as regras dos contratos do transporte aqui de Florianópolis, que tem uma particularidade diferente. Toda cidade, na verdade, toda cidade é extremamente particular. Então, o liberalismo é importante para dar esse acesso às pessoas tomarem a decisão. Por último, vereador Pedrão. Boa tarde a todos, parabenizo pelo encontro. Quero justificar que estava em compromisso aqui a sala ao lado, mas entre um aplauso e outro consegui ouvir um pouquinho da fala. Estou participando de uma frente parlamentar do desenvolvimento econômico aqui do nosso município e nós estávamos justamente analisando alguns projetos de lei que estão em tramitação aqui na Câmara. E um dos posicionamentos que eu tenho desde o meu primeiro mandato, que foi 2013 até o ano passado, nós criamos aqui na Câmara a Comissão de Compilação e Consolidação das Leis, com o intuito justamente de reduzir o número de leis que a nossa cidade tem, uma vez que Florianópolis tem aproximadamente 15 mil leis. Dessas 15 mil leis, muitas estão desatualizadas, a maioria não é conhecida nem pelos agentes públicos, tampouco pelos cidadãos, que deveriam ser os maiores utilizadores destas legislações. E, visto isso, nós estamos participando desta comissão que também tem por análise os projetos em tramitação nesse momento, onde o foco é realmente avaliar se essas leis são realmente necessárias, se estão dentro de um código já particularmente desenhado, no caso, códigos temáticos, e aqui nós observamos que muitos dos projetos de lei da Casa Legislativa ainda acontecem de forma esparsa. E isso é um grande problema para todos nós, depois, tanto na utilização, mas principalmente na fiscalização destas leis. Dito isso, eu venho aqui comentar para vocês que a mobilidade realmente hoje se não o maior problema, é o segundo maior do nosso município. Nós temos a questão do saneamento, que para mim ela ainda tem um
grau de importância superior à mobilidade. Digo isso porque o saneamento ele é muito mais coletivo do que a mobilidade. Hoje, sabemos que a estrutura física da nossa cidade é uma estrutura arcaica, onde a maior parte das obras aconteceram na década de 90, obras do governo ainda da ex-prefeita Ângela Min, voltado para a mobilidade. E, com isso, nós paramos no tempo. Florianópolis focou muito no transporte individual de passageiros e, por isso, ressalto a importância do saneamento pelo fato de ser muito mais coletivo, porque o impacto de uma praia poluída, de uma lagoa poluída, ela é para todos nós. O impacto da fila, nós escolhemos andar de carro sozinho. Muitos escolhem andar de ônibus, muitos escolhem compartilhar, muitos escolhem vir de bicicleta ou de outros modais. Mas a mobilidade ela passa muito pelo indivíduo. Dito isso, Bruno, Maicon e a mesa que nos compõe, eu acredito que Florianópolis ela precisa sim de uma revisão, em especial do seu plano diretor, porque nenhuma outra política pública ela pode estar desconectada do plano diretor. O plano diretor é a visão de futuro da nossa cidade. Ele vai dizer quantos habitantes nós teremos daqui 10 anos. A cidade vai estar como em 10 anos? Com esse cenário desenhado, nós vamos conseguir atacar a problemática, tanto do saneamento, através do Plano Municipal de Saneamento, justamente a mobilidade, através do Plano Municipal de Mobilidade, e, a partir disso, definir ações. Eu vejo a questão da regulamentação do Uber, por exemplo, como muito mais uma ação do que propriamente uma política pública. Porque, ao meu ver, a política pública seria o Plano Municipal de Mobilidade e a sua implantação. A regulamentação ela é uma parte de uma ação, mas ela não vai estar longe de ser a resolução do problema da mobilidade. Então, o que nós temos que, às vezes, focar não é numa ação ou outra pontual. Elas ajudam, obviamente, mas se elas não estiverem conectadas com algo maior, com toda certeza o problema não vai ser resolvido. A fila vai continuar. O transporte individual ele vai continuar. Florianópolis de costas para o mar vai continuar. Florianópolis com ciclista morrendo ano a ano vai continuar. Então, o que nós temos que pensar não é apenas a mobilidade. Para pensar a mobilidade, nós temos que desenhar a cidade. E esse desenho passa obrigatoriamente pelo nosso plano diretor. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Pedrão. Agora vamos abrir para o nosso público, se tiver... Claro. Só fazer uma pequena colocação. A palavra do vereador Pedrão é extremamente importante, mas só fazer uma sinalização para as pessoas que nos escutam. O Ministério das Cidades, em 2012, definiu que as cidades elas não têm mais que fazer o plano de mobilidade ou o plano diretor. Tem que ser um plano diretor de mobilidade urbana. Então, ele tem que ser realmente junto, porque não adianta a gente fazer falar assim, não, primeiro vamos resolver isso, depois... Tem que ser junto, conectado, senão não vai dar certo, de fato. Então, tem que ser tudo. E é de mobilidade urbana e transporte. Então, tem que pensar também no transporte de cargas, que é uma coisa extremamente não pensada para as cidades. Então, você tem que pensar na cidade, no plano diretor, porque a gente fala em plano diretor, as pessoas pensam só em loteamento, né? Acho que plano diretor é loteamento. Então, é o complexo de tudo isso, tem que ser pensado. Dá trabalho, mas se a gente não fizer isso, a gente não sai desse problema. Não. Feito. Se alguém tiver alguma colocação, nós vamos abrir 2 minutos para cada questionamento. Temos um. Mais. Obrigado, hein? Gabriel, passa o microfone. Nós vamos abrir o microfone para... na tribuna também. Faz na tribuna daí. Na tribuna. Nós vamos abrir 2 minutos para cada fala. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Jaqueline Bittencourt.
É perfeita a sua colocação, professor. Fiquei bem satisfeita de estar aqui hoje escutando a sua fala. E eu sou carioca, né? Nascida e fui criada no Rio de Janeiro. E quando o senhor coloca que a latinha de Coca-Cola é melhor transportada do que os passageiros, eu vivi isso, né? No Rio de Janeiro, quando eu pegava o meu ônibus, ia enchendo, né? E daí chegava uma hora que o motorista dizia assim: vou dar uma freada para ajeitar as pessoas para caberem mais gente, né? Então, é realmente uma situação caótica que está vivendo o Rio e, creio eu, que em todas as cidades. Florianópolis, graças a Deus, eu tenho o meu carrinho, sim. Quando começou a vir o Uber para Floripa, eu fiquei bem entusiasmada. Eu disse assim, bom, vou largar o meu carro em casa e vou começar a usar o Uber, porque eu acho que realmente é um transporte bem bacana, né? Facilita muito. E, como bem disse o Maicon, eu estive fazendo um custo-benefício da gente ter um carro e realmente sai infinitamente mais barato nós realmente só através do aplicativo chamar um carro e ir para onde a gente quiser. Rio de Janeiro conta com transporte de táxi muito fácil, e lá no Rio eu não tinha, quer dizer, tinha um carro, mas usava muito táxi. E até hoje, quando vou no Rio, uso o táxi, porque você bota o pé na rua, o táxi já está passando, né? E, para mim, pessoalmente, o valor também não é tão alto. Voltando para Floripa, quando eu comecei a me entusiasmar pelo Uber, eu moro no bairro do Carianos, e nós, no bairro do Carianos, em torno do aeroporto, nós estamos sofrendo um problema bem grave. Em todos os sentidos. E eu vejo que o mais grave no sentido da nossa insegurança. Por quê? Porque quando a gente vê um carro, né, um táxi, ou uma van, ou qualquer outro carro, mas que ele esteja identificado por fora, a gente, poxa, fica chateado porque aquelas pessoas estão paradas ali. Aqueles carros estão parados ali limpando, porque eles fazem exatamente isso. Eles param os seus carros, eles abrem os carros, eles limpam, deixam o lixo na nossa rua. Muitas vezes fazem do terreno baldio o seu banheiro, né? Usam mesmo para fazer as suas necessidades fisiológicas, com as pessoas passando pela rua, senhoras, crianças, enfim. Mas, pelo menos, a gente sabe que aquelas pessoas são pessoas que estão trabalhando, né? E a gente sabe que firma que elas estão trabalhando, seja táxi, seja ônibus, e a gente pode fazer uma reclamação. Quando se fala de Uber, isso muda de figura, porque vem carros, tá? Eu tenho carros estacionados na minha porta de todos os estados. Carros peliculados, você não sabe quem está dentro. Então, eu, muitas vezes, chego em casa 1h, meia-noite e pouco, 1h, tem aquele carro parado lá, e eu fico, meu Deus, entra ou não entra em casa? Né? Tem umas 2 semanas atrás, mais ou menos, uma pessoa, nós fizemos um sistema de vídeo monitoramento no bairro, e no meu loteamento foi feito um plano piloto. E um dia, eu olhando ali na câmera, me apareceu um cara que pegou, fez xixi dentro de uma garrafa, dentro do seu carro, e largou na porta da minha casa. E isso está acontecendo em várias outras casas. Eu peguei a filmagem, fui para saber como é que aconteceu, quem era o carro, qual era a placa. Era um carro que não era de Floripa, né? Mas eu vi que o carro ficou 1h15 na frente da minha casa e, ao sair, me deixou de presente uma garrafa de urina na porta. Então, assim, o que tem tudo isso a ver com o transporte, com o que a gente está enfrentando a nível de mobilidade? Eu acho que tudo. Primeiro, se a gente não tivesse um índice de segurança tão ruim como nós estamos enfrentando, a gente poderia dar carona. Mas hoje, eu, sinceramente, tenho medo de parar meu carro para dar carona. Porque eu não sei se aquela pessoa que eu estou pegando na rua, que está me pedindo uma carona, é uma pessoa idônea. Eu tenho medo de pegar um Uber. Porque eu não sei se aquele cara que está dentro do carro realmente é do Uber, porque ele não tem identificação nenhuma. Essa semana eu estava aqui na frente da catedral esperando meu marido me buscar, e passou um carro, a moça falou, você é o do Uber? E ele falou que não. Mas e se ele dissesse sim, ela tivesse entrado e ele fosse um bandido e ela fosse sido sequestrada? Enfim,
A gente que vem do Rio de cidades maiores, que a gente já enfrenta essa violência há muito tempo, a gente para pensar num monte de besteira que a maioria das pessoas não pensam, né? Eu acho que, realmente, não sei se regularizando ou não a situação do Uber vai ser bom ou vai ser ruim. Eu acho que eu torço para que realmente a gente tenha uma maneira de circular por Floripa mais facilmente, que realmente está difícil. Muitas vezes a gente deixa até de ir para alguns lugares em função do trânsito. Eu sou uma que 2h30, 3 horas da tarde já não atravesso a ponte, como bem disse o professor, parece uma ampulheta mesmo, né? Porque vem todo aquele trânsito que passa só por uma ponte. Então, eu acho que a gente realmente, Maicon, Pedrão, precisamos realmente repensar a Floripa, né? Repensar esse transporte coletivo, que eu acho fantástico, mas a nível de segurança, a nível do que eles estão fazendo, né? Como diz o Maicon, eles estão parados, né? A rua foi feita para rolagem, não para já estou terminando, não para rolagem, mas para estacionamento, que isso possa ser revisto, né? Porque, infelizmente, os mais afetados somos nós que estamos ali em frente ao aeroporto, né? Com toda essa demanda, e uma demanda extremamente constrangedora em todos os sentidos para os moradores dali, né? Viu, vereador Bruno, eu sei que o senhor é a favor, né, ali, eu também sou a favor do Uber, mas que a gente possa trabalhar de uma forma mais consciente esse tipo de aplicativo, esse tipo de serviço para a cidade. Em nenhum momento eu sou contra, mas que as coisas sejam de uma forma que não deixe realmente eu digo no meu loteamento, mas posso falar do bairro, só o ônus para o bairro, né? Porque eles fazem tudo ali, limpam seus carros, enfim, ganham seu dinheiro, fazem tudo, mas nós ficamos com a insegurança, com lixo, né? com agressões, né? Enfim, essa é a minha fala, e espero realmente que a gente possa pensar e trabalhar no plano de diretor, né? com mais eficácia para todos nós. É isso. Obrigada. Vereador Maia, queria fazer um complemento? Só para complementar a fala da Jaqueline Bittencourt, que é presidente do Conselho de Segurança do bairro Carianos, bairro ao qual eu resido, moro também, a questão que ela tenta trazer para a gente é essa questão de segurança, né, que são os efeitos colaterais, alguns ônus que determinadas medidas, ainda que sejam excelentes, podem trazer para uma comunidade. Então, eu reafirmo aqui a necessidade de que o Estado possa estar presente no processo de mediação e, no caso de regulamentação de aplicativos, para que a gente tenha alternativa no processo de fiscalização em relação a isso. É evidente que atos como esse poderiam ser fiscalizados pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal, né, mas a Secretaria de Transporte poderia ser mais um ente para fiscalizar e para descredenciar esses aplicativos. Infelizmente, o fato da empresa não ter uma sede no município de Florianópolis, um CNPJ, ou ter dificuldade de acesso de comunicação, não permite um descredenciamento. O usuário, para ele poder fazer uma reclamação ou dar uma estrelinha, ele teria que usar aquele aplicativo para poder fazer essa avaliação. Então, o motorista de Uber, muitas vezes, ele é um gentil, que é uma balinha, muito educado, quando você está dentro do veículo. Mas quando ele está fora do veículo, não tem passageiro, ele esquece das suas responsabilidades como cidadão. Então, eu acredito que os bons motoristas, aqueles que são de cidadania, eu destaco um ato de 50 motoristas Uber, 50 uberistas que lá no bairro Carianos alugaram um terreno para fazer o seu estacionamento, para não trazer esse impacto para a vizinhança. É esse tipo de atitude que a gente espera dos motoristas. Mas para que a gente consiga evoluir nessa questão, uma regulamentação mínima e adequada, colocando o Estado, o município no caso, como parceiro do processo entre cliente e uberista, cliente, usuário e motorista, é muito importante e fundamental. Passo a palavra para o professor Adriano, queria fazer um comentário breve. O último comentário que eu quero fazer, você promete ser breve, sobre as duas
os dois lados da moeda do aplicativo. Eu gosto de falar aplicativo porque Uber é só um dos tipos de transporte que usam aplicativo. Todo mundo causa um problema quando a gente compara o Uber com o táxi. Até mesmo eles fazem isso. Então, ali é um aplicativo para você contratar um motorista. Aqui que eles fazem? Eles querem imitar a fila do táxi no aeroporto. Então, e não é uma questão de regulamentar o Uber, de não parar na porta da casa das pessoas. Nenhum carro pode ficar parando, né? A gente não, é todo carro, não é só. A culpa não é do Uber ali, é de todo carro, né? Que não pode ficar parando na casa dos outros e fazer necessidade. Então, não é ligar na sede da Uber, tal, não sei, de repente buscar outros meios, independente se ele é Uber, se ele não é. Esse cara precisa ser, né? Ele está violando a propriedade privada, já que a calçada é responsabilidade da pessoa física, dona do loteamento, né? Dona do lote. E a outra colocação que eu faço, já é uma questão mais intuitiva, assim, de falar para os usuários. O brasileiro também tem um problema, a gente não lê bula de nada, né? Ninguém lê bula de remédio, ninguém busca informação. Quando compra um eletrônico, a gente primeiro liga, para depois, quando ele dá algum problema, a gente vai atrás do manual, né? Então, o Uber é a mesma coisa. Tanto o Uber como qualquer aplicativo que a gente usa, eu viajo muito e uso muito Uber fora do país. E aí imagina, você está num país estrangeiro, você tem que pegar um Uber, como é que eu sei que aquele cara é Uber ou não? O aplicativo fala isso para mim. Eu tenho 5 minutos para desistir da viagem. Eu passo um pente fino ali no cara, vejo os comentários, vejo como é que ele está, avaliado ou não, e eu tenho a decisão de desistir da viagem se eu achar que aquela nota ali pode estar boa, mas às vezes alguns comentários... É que nem escolher um hotel. A gente hoje tem aplicativos de escolha de hotel, né? E eu falo isso muito para os meus alunos. Você acessa o site da Embratur ou do TripAdvisor para escolher um hotel? A gente escolhe o site do TripAdvisor, porque justamente quem usou, né, e não o Estado que definiu a nota para aquele hotel, porque é dinâmico. Como eu falei, o problema é a regulamentação, que vai ficar perdurando 20, 10 anos, sem ela ter uma dinâmica do dia a dia das pessoas que contratam serviço, das pessoas que são contratadas. Então, a questão de regulamentar é complexa, porque você vai engessar um processo que é extremamente dinâmico. A partir de daqui 2 anos, pode ser extremamente ultrapassado já o Uber, pode ter surgido outras coisas. Então, a gente vai, de novo, criando mais leis. Então, eu fiquei até feliz de saber que existe uma comissão para reduzir a quantidade de leis aqui no município. Eu acho que é algo vital e essencial. Obrigado. Bom, eu só vou responder também a Jaqueline, que me direcionou a palavra. Na verdade, Jaqueline, eu concordo, até fazendo coro ao que o professor falou, esses são problemas legais. Assim. A regulamentação em si ela não traz uma solução a isso, já está na lei. Se a sua propriedade, eu não sei bem o caso, porque infelizmente tive que sair, mas o Michael me comentou aqui antes, acredito que tem algo a ver com terreno, algo assim. Eu sou um defensor irrestrito do direito de propriedade privada. Se a sua propriedade privada está sendo violada, infelizmente, isso é devido à relativização, à falta de segurança que existe à sua propriedade. Isso não tem uma relação direta com regulamentação ou não. E eu acho que você deve ser respeitada, sim, dentro da sua propriedade. E isso está acima de tudo. Então, esse é um direito seu que é inviolável. O meu problema em relação à própria regulamentação é só porque, e ontem pude presenciar isso aqui na Câmara, porque muitos acreditam que o todo de algo, o valor total de algo, não é formado por 100%, é formado por 110, 120. Não pensam que um fiscal a mais na rua é um professor a menos em sala de aula. É um médico a menos atendendo no posto de saúde. Infelizmente, nós lidamos com uma realidade que nós não conseguimos contornar, que é o princípio da escassez. Nós temos recursos públicos limitados, e quando nós achamos que nós conseguimos prover uma qualidade que apenas a concorrência consegue prover, nós estamos gastando pouco desse dinheiro escasso e limitado para aplicar em algo que não vai dar um resultado adequado. Se caso desse, nós estaríamos felizes com o nosso transporte coletivo. Alguém pode dizer que o nosso transporte coletivo é de excelente qualidade? Vamos lembrar que ele é regulamentado, ele é fiscalizado, e poucos são aqueles que estão felizes. Há um mês atrás, um ônibus se partiu pela metade, altamente regulamentado, altamente fiscalizado. Simplesmente acontece porque
não funciona. O que funciona é concorrência. Concorrência vai dar a esse mercado, sim, qualidade. Sobre o seu direito de propriedade, não há nem discussão. Os seus direitos têm que ser respeitados, sim. E a iniciativa, como a boa iniciativa que o vereador Michael citou, dos motoristas irem atrás desse tipo de solução, isso aconteceria com mais frequência se os seus direitos de propriedade fossem respeitados. Tem mais um inscrito? É isso? O amigo quer 2 minutos na tribuna? Boa tarde, pessoal. Eu só quero dar um exemplo, o meu exemplo, né? Há um tempo atrás teve a licitação para ter o táxi. Eu olhei a oportunidade, eu sou meio concurseiro, assim, vou fazer. Fiz, passei. Aí a prefeitura foi lá, fez 1 milhão de exigências. Carro tal. Inclusive, tentaram direcionar para vender o Fluence. Eu entrei com a ação através do Ministério Público e do Tribunal de Contas, consegui mudar, e hoje tem outros carros aí, como vocês veem, por causa de uma ação que eu entrei, que eu tenho em casa, todo o processo e tal. Daí, fizeram toda aquela exigência, porque daí eu também questionei na justiça o carro, né, porque aqui tem muito morro aqui, é difícil um carro daquele tamanho, tal. Aí o que os juízes consideraram? Não, mas tem que ter qualidade para o cliente, conforto, airbag, não sei o quê, tem que ter tudo. É 4 airbag, a dimensão do carro, porta-mala grande para caber as malas, não sei o quê. Então, tá bom. Se vocês já acham que é assim, é a melhor forma, vão cumprir. Fui lá e comprei um carro, um Toyota Corolla, paguei R$ 75.300, fiz o empréstimo, dei a entrada nele e continuo pagando as prestações. A cada 6 meses ele tem que passar pela vistoria. Se o pneu não tiver direitinho, a vistoria não aprova e não é liberado o alvará. Se não tiver nada, tudo certinho, como eles pedem, não é aprovado. Se as taxinhas não tiver tudo em dia, se eu não pagar todo mês o meu INSS, não passa de jeito nenhum. Aí um outro exemplo que eu quero dar também. Eu já tive uma loja ali no centro, na rua Trajano. Eu saí da minha empresa, peguei o dinheiro que eu recebi e disse, eu vou investir num negócio. Investi numa loja de roupa. Peguei todo o dinheiro que eu tinha, como eu era funcionário público, eu consegui bastante empréstimo, porque tem essa facilidade de ser funcionário público, né? Aí peguei todo o investimento que eu tinha. Mais 30 segundos. 30 segundos. A prefeitura vai lá, 1.001 exigências. Tem que ter isso aqui, não sei o que do bombeiro, mas não sei o que aqui, não sei o que, para a loja funcionar. Fiz tudo que devia fazer. Aí comecei a comprar roupa, daí tu vai lá, comprar roupa, tem que botar o teu CPF, daí para a Receita Federal, para te pagar os impostos, as coisas todas, então tu não consegue comprar. Fiz tudo o que tinha que fazer. Daqui a pouco aquele monte de haitianos, chilenos, não sei o que, tudo na frente da minha rua, vendendo aquilo sem pagar nada, não sei o que. O que aconteceu? Quebrei, só sobrou uma dívida de R$200 mil para eu pagar. E o táxi, estou quase devolvendo. Graças a quem? A prefeitura. Só o exemplo que eu quero dar. Obrigado. Temos mais algum inscrito? Não havendo mais inscritos, eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença do professor, a generosidade de vir aqui e conversar um pouquinho com a gente, dos vereadores também que estiveram aqui, e também Jaqueline consegue, é isso? É isso, também, me desculpe, eu não sabia, senão teria, mas eu agradeço a presença de todos, tenham uma boa tarde e até a próxima reunião. Um abraço.